Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Borba, eu sou pesquisador do Periféricas, também sou professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E estou gravando esse vídeo para compartilhar um pouco da minha trajetória, dos meus interesses, da minha pesquisa, como uma forma de a gente estabelecer canais, interfaces de diálogo, tentar montando um mosaico do grupo, também a gente potencializar, digamos assim, os nossos interesses comuns, né? Nossas agendas compartilhadas. E, bom, a primeira coisa que eu acho importante situar é que o que eu vou tentar fazer aqui é mostrar como eu cheguei ao tentar desenvolver uma tese de doutorado sobre a formação histórica dos estados na América Latina e de que maneira isso colocou desafios práticos no fazer da pesquisa que me levaram a uma discussão mais aprofundada sobre eurocentrismo e, através disso, da literatura e do debate mais recente sobre pós-colonialidade, decolonialidade e, de certa forma, contrapartidas propositivas a um impasse eurocêntrico, digamos assim, nas ciências sociais, que eu acho que é um tema muito caro ao Periféricas de uma forma geral. Em primeiro lugar, quando eu me refiro ao tema da análise do Estado, que é uma expressão bastante vaga, Estado moderno, Estado soberano, Estado territorial, Estado-nação, parece suficientemente amplo para não abaracar nada. Eu parto, digamos, de duas hipóteses que eu acho importantes para entender o que eu vou dizer depois, que é o Estado moderno é uma construção historicamente contingente, portanto, sem uma razão ou uma teleologia intrínseca ao seu próprio desenvolvimento, e isso, de certa forma, separa campo do que é conhecido entre os juristas, por exemplo, como uma teoria geral do Estado, mas separa também de uma longa tradição normativa na filosofia política que busca estabelecer não só como o Estado deve ser para se realizar como conceito, mas também como essa realização é diretamente derivada de propriedades naturais da nossa natureza humana ou da própria filosofia natural. Essa relação intrínseca, ou essa relação de necessidade, a gente coloca de lado para fazer sociologia política, em primeiro lugar. E a segunda premissa, que eu acho que também é cara, é a ideia de que o Estado moderno ele é um construto centrado na violência, o que é muito remetido ao Weber, mas que encontra precedente no Marx, no Engels, e que vai ser sucessivamente atualizado no pensamento político, no pensamento sociológico sobre o Estado. Dessas duas premissas, a gente tira o seguinte: primeiro, que quando a gente fala sobre Estado, a gente está pensando em processos de conflito e que o conflito possui uma certa propriedade criativa do ponto de vista histórico. O conflito ele não é intrinsecamente degenerativo, como muito já se pensou, já se atribuiu. Então a gente está trabalhando, digamos, no campo do conflito de classe, da guerra, do crime, da repressão, da vigilância, em processos que implicam atrito, fricção social e, no limite, morte, sangue, violência. A segunda desdobramento é de que, como construto histórico, não só a sua feitura é contingente, como a gente mencionou antes, mas que a gente atenta para processos que se desenvolvem numa escala bastante longa. A gente apropriou ou banalizou a expressão longa duração, eu diria que para referir qualquer processo que é maior que a escala da vida humana, né? Então, o que a análise histórico-sociológica do Estado sugeriu é de que a gente precisa trabalhar na escala de séculos para conseguir perceber como o conflito vai sedimentando determinados resultados. E talvez a obra mais influente nesse campo
tenha sido escrita em seu conjunto por um sociólogo estadunidense chamado Charles Tilly. Ele é muito conhecido por esse aforisma que atualiza Weber, atualiza vários outros pensadores, principalmente alemães, que diz que o Estado faz a guerra e a guerra faz os Estados. Portanto, eu tenho um processo contingente de conflito. Os Estados europeus basicamente o que fizeram foi se destruir, se matar, se agredir, e para sobreviver eles precisaram desenvolver determinadas infraestruturas críticas que decidiram no limite quem vivia, quem vencia, quem perdia. Isso implicou a construção de burocracia, isso implicou a construção de uma logística, de uma fisiologia administrativa, e inclusive de contrapartidas para aqueles cidadãos que iam, no limite, morrer pelo seu país. Se a gente fosse pensar num jeito mais resumido, essa tese que é prevalecente no campo, a gente diria que no longo prazo, na longa duração, a urgência por organizar e desmobilizar a guerra fez com que a coerção e o capital se constituíssem, se fundissem em uma organização relativamente estável do ponto de vista territorial, do ponto de vista político, do ponto de vista burocrático, e a gente chama por convenção essas organizações de estados nacionais. A análise do Tilly versava basicamente sobre a Europa Ocidental. E o problema imediato, que qualquer um se colocaria, é como isso produz explicações possíveis ou não fora da Europa. E, bom, o autor que nucleou, organizou esse debate foi um dos discípulos do Tilly, que chama Miguel Ángel Centeno, que fez toda a carreira nos Estados Unidos, embora seja de origem cubana. E o argumento do Centeno era de que, bom, se a história europeia e a teoria prevalecente ou canônica no campo nos mostra que a guerra organizada por estados-nação em grande escala tende a constituir estados relativamente coesos, com sociedades integradas, capazes de prover direitos de cidadania e inclusão social em escala nacional, a falta dessas guerras produz precisamente o contrário. E, portanto, a América Latina seria caracterizada quase como uma contrapartida negativa. E essa expressão, inclusive, ele usa. Ou seja, na medida em que a América Latina não tem em sua história de constituição do Estado moderno o mesmo modelo de uma guerra massificada, interestatal, com forte exigência logística, pelo contrário, a história do século XIX na América Latina seria caracterizada antes por guerras locais em formato de guerrilha, guerras irregulares, com baixa escala. Essa inversão de padrão teria como consequência estados igualmente frágeis, estados fragmentados, estados eivados de racismo, onde uma ideologia de coesão nacional não prevalece, onde a desigualdade, a incapacidade dos serviços públicos é a regra. Bom, esse argumento ele produziu uma série de comentários e debates a respeito, mas para resumir um pouco, eu vou dizer que ele organiza uma espécie de tese da ausência, uma sociologia do que é inviável. Por um registro histórico diferente do que havia organizado a experiência moderna na Europa, esses estados seriam permanentemente aquém do que constituiria o próprio conceito de Estado moderno, e que todas as manifestações disso na sociedade, a criminalidade, a desigualdade, a falta de isonomia jurídica, a falta de saúde pública, a corrupção generalizada, seria reputável, seria um subproduto
desse Estado mal formado, a gente poderia dizer. E na tese eu tentei lidar com esse problema e, como vocês podem imaginar, isso remete a um tema de eurocentrismo. Até que ponto os conceitos produzidos em um lugar fazem sentido em outros, até que ponto a gente reproduz certos paradigmas, até que ponto a tese da ausência não assimila um certo pensamento eurocêntrico. Em segundo lugar, para além dessa tese da ausência de uma contrapartida negativa da experiência latino-americana com relação à teoria, ao conceito e à história da Europa Ocidental moderna, a gente poderia considerar também, o que é relevante, uma espécie de tese da difusão, que tem origem não na negatividade da modernidade política na América Latina, mas na recepção de algo que lhe é exterior. E um caso que eu acho emblemático para a gente entender isso é uma interpretação sobre a modernidade que joga muito mais peso no complexo cultural de valores que a definem. E, portanto, a modernidade política teria um fundo ético-político que constituiria sociabilidades radicalmente novas com relação ao que o antigo regime orquestrava. E assim, se a gente pensar num historiador famoso francês, um Xavier Guerrat, que organizou todo um campo de estudos a respeito dessa ideia de cidadania como um conceito radicalmente novo, instituído pela Revolução Francesa, pela ideia de nação vinculada à soberania popular e, portanto, uma nação coesa e não mais uma nação compósita, fragmentada e hierárquica como o antigo regime imaginava. A gente pode pensar na ideia da cidadania não só como igualdade, mas como um espaço de debate e de exercício ativo da soberania e uma espécie de cosmovisão nova para a vida política que se definiria como modernidade. E nesse ponto, a análise da constituição histórica desse fenômeno faria com que na América Latina a gente basicamente lidasse com a recepção desse conjunto de ideias, dessas práticas culturais, e até que ponto há um conflito, uma inadequação, uma adaptação torta desse imaginário moderno com práticas vinculadas ao antigo regime que aqui tinha um contexto colonial. E essa ideia da difusão entre o que é exógeno, portanto moderno, e uma base arcaica e tradicional tem uma longa trajetória no pensamento social e já foi objeto de inúmeras críticas. Ela aparece renovada, como a gente pode ver no presente, e eu acho que a tese da ausência e a tese da difusão constituem, digamos assim, dois polos articulados ou complementares para a gente entender como o eurocentrismo forma uma espécie de obstáculo epistemológico ou, em outras palavras, como o confronto ao eurocentrismo pode produzir perspectivas novas, originais, criativas, ou pode nos desvelar coisas que até então não estavam sendo observadas. E eu acho que esse é um ponto importante. Bom, nesse ponto, eu acho que o desafio maior dessa pesquisa não era demonstrar que o debate sobre os estados modernos, a soberania, a nação e a sua constituição histórica estavam monopolizados por um grupo de autores europeus e norte-americanos, que é uma questão relativamente fácil de demonstrar até hoje. Se a gente for pensar, o debate teórico está organizado ainda Max Weber, Perry Anderson, Michael Mann, Charles Tilly, Bourdieu, Foucault. Esses são os autores de leitura obrigatória, Norbert Elias, para quem quer estudar formação histórica de estados modernos. Tampouco parece suficiente demonstrar que esses autores extrapolaram o conceito a partir de uma experiência histórica restrita, que era basicamente a França, a Inglaterra, a Alemanha e, eventualmente, alguma comparação para além disso.
de que isso era suficiente para se extrapolar o conceito. Uma terceira via que parecia insuficiente a esse ponto era, digamos, substituir e descartar esse cânone, por que exógeno, por que provinciano, por que eurocêntrico, e tentar recuperar autores que, por serem latino-americanos, garantiriam uma explicação mais autêntica, portanto mais coerente, mais fidedigna com o processo histórico propriamente dito. O que me pareceu central era mostrar que essa transposição imediata entre determinadas experiências particulares dos centros metropolitanos ao Estatuto de Teoria Geral omitia determinados aspectos que não só eram verificados e cruciais do ponto de vista histórico e empírico, mas também tinham consequências teóricas. E nesse sentido, a crítica a esse falso universalismo permitia iluminar não só aspectos importantes sobre a modernidade política na América Latina, mas também reconstruir o que era um entendimento convencional a respeito da Europa moderna. E eu acho que, nesse sentido, há uma agenda propositiva. Então ficavam dois desafios: como produzir uma interpretação alternativa à ideia da guerra e dos valores culturais da modernidade para entender a formação dos estados modernos na América Latina, e ficava um desafio de lidar mais profundamente com o fenômeno do eurocentrismo como uma espécie de obstáculo teórico. Quanto ao primeiro desafio, o que eu defendi na tese é de que, como ponto de partida, a gente pode deslocar determinadas premissas se a gente supor que a formação de estados na América Latina não é uma unidade, um processo isolado que se repete em vários casos e que, portanto, recorre ou replica determinados modelos com maior ou menor adaptação, perfeição. Mas sim, esses estados são instâncias conectadas, articuladas de um processo histórico mundial mais amplo, que é a formação de um sistema moderno de estados, do qual o colonialismo é parte constituinte desde a sua fundação. Eu acho que é relativamente claro pensar que essa mudança do ponto de partida impacta o significado dos próprios termos que o Tilly manipulou para construir a interpretação dele sobre os estados modernos na longa duração, que em última instância era uma espiral entre capital e coerção numa via acidentada e contingente. Se a gente pensa o significado do capital e da coerção na América Latina, tendo em mente o capitalismo e o colonialismo como processos históricos mundiais longos e desiguais, conectados, mas desiguais, a gente também precisa reavaliar o que significa o capital e a coerção. O capital, relativamente simples, a gente pensar que, ao invés de cidades livres, mercantis, como ocorria na geografia econômica da Europa, a gente tem espaços econômicos integrados ao mercado mundial pela exportação primária e uma divisão internacional do trabalho que já estava relativamente organizada. E, por outro lado, a gente pensar a coerção a partir da desagregação dos impérios multicontinentais que Portugal e Espanha construíram a partir do colonialismo, a gente vai ver que essa fissura dos impérios produziu uma tendência à localização política, a uma miríade de organizações, de entidades regionais, locais, municipais, que passaram a não só reivindicar às vezes autonomia, mas também soberania. E essa pulverização mudou a geografia política do continente, e é diante dela que a gente precisa estudar a formação dos estados. Porque a formação dos estados é, por outro lado, a negação dessa pulverização, ou o desencaixe da vida política, das suas interações locais, das suas interações face a face, diante de uma entidade, uma organização política que nacionaliza as condições, os repertórios e as organizações da disputa política. Nesse ponto,
o motor, o dínamo, a causalidade recíproca que vai impulsionando o processo por vias acidentadas, tem a ver com o estabelecimento de relações de reciprocidade entre elites políticas e essas ilhas capitalistas inseridas no mercado mundial através da exportação primária. Porque as elites políticas, por seu turno, dependiam das aduanas, que se tornaram o recurso-chave na disputa política. Os recursos que criaram uma simetria decisiva que permitiu aos estados neutralizar seus concorrentes. Por outro lado, as elites políticas liberais passam a reformar a sociedade de modo a alargar a esfera do mercado, num sentido bem polanyiano, ao arrancar da sociedade mercadorias como terra e trabalho e produzindo uma desarticulação social decorrente disso. Essas elites liberais também forneciam recursos, subsidiavam esse segmento voltado ao mercado mundial, que era de onde elas extraíam nas aduanas os recursos que sustentavam um Estado mais forte, mais poderoso do que as entidades regionais e municipais que reivindicavam autonomia. E é essa a raiz do desequilíbrio que vai fazer com que de uma pluralidade imensa de projetos e utopias que foram revolvidas nas independências, prevalecesse uma utopia de organização social vertebrada pelo imaginário de mercado, ou pelo espontaneísmo de mercado, que tinha nas elites políticas o seu grande fabricante. E esse é o grande ponto do Polanyi. O que ele nos mostra é que o liberalismo foi fabricado pelo dirigismo de Estado. O que ele não nos mostra é que o Estado foi ele próprio fabricado graças a esse dirigismo. Nesse sentido, a produção de mercadorias fictícias retroalimenta o governo, porque ele vai recolher nas aduanas o que ele produziu como desarticulação social. E esse eu acho que é o dínamo mais importante para a gente entender a formação histórica dos estados na América Latina, não como a ausência do que deveria ter acontecido ou a recepção mais ou menos perfeita de um conceito de Estado proveniente, construído a partir da experiência da Europa Ocidental. Agora, em que medida isso alteraria as expectativas ou o conceito usado e corrente para a Europa Ocidental? E aqui eu acho que é muito importante a gente perceber que a noção de império altera a base do que foi o estudo sobre os estados nacionais. E próprio Chile é insensível ao fato de que o que ele chama de estados nacionais eram de fato impérios multiétnicos, estratificados e multicontinentais. Nesse ponto, eu acho que há uma senda enorme de pesquisa sobre até que ponto estados, nações e impérios são coisas que convivem ou são coisas que fraturam-se entre si. Eu acho que a discussão sobre as periferias do sistema mundial ou sobre as realidades pós-coloniais teve esse efeito de desvelar um aspecto que tinha sido muito menosprezado pela literatura canônica e a gente diria eurocêntrica sobre o Estado moderno, que é as dimensões imperiais da política moderna e o quanto isso implica desigualdade, o quanto isso implica estratificação, o quanto que isso implica uma gestão da diferença, que é um tema que parece muito pouco na literatura clássica sobre cidadania, mas que tem ganhado cada vez mais atenção na discussão pós-colonial sobre a política. E eu acho que desse caldo a gente consegue perceber o eurocentrismo não só como a denúncia de um cânone restrito porque é restrito, mas a denúncia de um cânone restrito que é insensível ao que o Chatterjee diria que é a política na maior parte do mundo. E a gente percebe que na política brasileira, por exemplo, a gestão da diferença, o racismo e a escravidão não são deformações do que deveria ser uma cidadania isomórfica, mas são a própria espinha dorsal do que é o Estado moderno brasileiro e, quanto tal, uma parte dessa formação desigual de um sistema internacional, um sistema mundial moderno,
que não tem no colonialismo uma exceção ou um ponto de partida diferente, mas que tem nessa diferença a sua própria Constituição. No limite, a questão é que se o colonialismo produziu a diferença na própria Constituição do Estado moderno brasileiro, pensar isso como uma deformação com relação ao ideal francês significa aceitar a premissa de que a Argélia e o Vietnã não são a França. E isso significa incorporar a premissa nacional diante de uma realidade imperial. Eu acho que essa distorção retroage ou recoloca a pergunta e o ônus da prova para o debate eurocêntrico, que agora já não pode mais, digamos, menosprezar o fato de que os seus casos fundamentais, que eram a França, a Inglaterra e mesmo a Alemanha, foram constituídas a partir de um vetor imperial, a partir das oportunidades que a colonização e a extroversão ultramarina lhes proporcionou, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. E que a própria gestão e organização da guerra, que era a variável nuclear do argumento do Tilly, não pode ser pensada desconectada da disputa pelas colônias e dos recursos que as colônias asseguraram para um salto qualitativo no exercício da guerra da Europa moderna. Então, no limite, acho que a interpelação pós-colonial, ou anticolonial, decolonial, não nos coloca só o desafio de produzir teoria ou de pensar fora do centro ou de provincializar a Europa, no sentido de que o cânone é excessivamente restrito e que a gente precisa alargar o cânone, mas também de que a própria hipótese da Europa desconectada e equiparada à condição de teoria, desconectada do ponto de vista histórico, né, como uma realidade autocontida, quando na prática ela é um império tecido por conexões coloniais, e equiparada à condição de teoria, porque a sua própria experiência é automaticamente extrapolada, eu acho que esse é o grande nó, o grande ponto que a gente pode desenvolver como uma abordagem propositiva. E eu acho que aí tem muita coisa por explorar e eu tenho tentado trabalhar em diversos frentes assim dessa agenda de pesquisa que no limite é muito ampla. Então eu tenho feito um esforço com um colega, Guilherme Benzaquem, que é de estabelecer com o marxismo uma relação de construção criativa a partir do conflito, né? Supondo que o marxismo é uma das teorias emblemáticas do meados do século XIX que imbui certos preconceitos civilizacionais e eurocêntricos, mas ao mesmo tempo ele tem chaves de crítica que são muito mais potentes e muito transcendentes a esse imaginário colonial. E isso também tem nos levado a discutir a questão do império, que é uma agenda de pesquisa que a gente vem tocando conjuntamente, e até que ponto a discussão sobre imperialismo que vem do marxismo tem relação com o problema do império, que tomou conta, digamos, não só da historiografia, mas também da teoria crítica pós-colonial, né? Decifrar os meandros do império como forma política. Teria ou não uma relação com o raciocínio econômico ou de economia política que o marxismo produziu para explicar os imperialismos capitalistas. Então acho que essa é uma questão que eu acho que está pendente, eu acho que é uma questão interessante que dá para trabalhar. E, enfim, um pouco mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Eu acho que o tema do eurocentrismo ainda dá muito pano para manga, mas eu acho que mais do que esse debate sobre o problema, eu acho que ele tem sido usado como um trampolim, um problema intermediário, que a gente, ao enfrentá-lo, também descobre e também avança em outras frentes. Tá certo? Obrigado e a gente vai se falando.